Muito bem-vindos a mais um podcast Saúde e Foco. Hoje eu tenho uma honra de receber o Dr. Elton Fernandes, talvez um dos advogados mais conhecidos e mais bem conceituados de forma técnica. Olhar para o Elton é saber que vem técnica do outro lado e boa técnica. Elton, é um prazerzaço estar aqui com você. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite de forma tão gentil. Eu espero que o nosso bate-papo possa ajudar diversos outros advogados que estão ali do outro lado da telinha, que a gente possa falar sobre o digital, que a gente possa falar sobre as melhores demandas do direito da saúde, que a gente possa trazer consciência e responsabilidade nessa judicialização. O advogado da saúde, embora ele exerça um papel essencial, ele está sendo marginalizado aos pouquinhos, né, pelo nosso jurídico, em razão de alguns irresponsáveis que não tratam a matéria com a devida cuidado e cautela que precisariam. Então, eu queria que esse bate-papo fosse hoje muito descontraído. Eu vou tentar trazer aqui e representar vocês nas dúvidas gerais dos advogados, e é uma honra ter você aqui. Para mim é uma honra também. Obrigado pelo convite. Eu não poderia deixar de recusar, porque para mim é um prazer falar com o advogado, é um prazer falar tão abertamente, inclusive, sobre esses temas, sobre essas questões. Eu já disse, eu costumo ser sincero aqui na mesa, eu falo o que vem na cabeça. Direto e reto. Direto e reto, entendeu? Então, assim, para mim é um prazer estar aqui e eu espero poder contribuir aí com a área, tá? Eu que agradeço o seu convite. Com toda certeza. Quanto tempo você está no direito da saúde? Atuando no direito da saúde? Comecei no direito da saúde pouco antes de me formar, inclusive. Rapidamente a história eu comecei a fazer estágio, mas eu não estava na área. E aí uma amiga me indica um médico que me pede um favor. Ele fala para mim, olha, eu tô com umas questões aqui que não consigo autorizar procedimentos, você não quer me ajudar nisso e tal? E eu já fazia estágio, chamei o advogado que estava comigo e falei para ele, vamos estudar a questão? E aí começamos ali a fazer o negócio juntos, estudamos um caso, e meu primeiro caso, para que ninguém nunca se iniba de saber que ninguém começa, a gente começa do zero. Ninguém começa grande, ninguém começa grande, a gente começa do zero. Meu primeiro caso, eu confesso, quando esse médico falou para mim, eu tenho uma recusa, tá, vou te indicar um paciente. Eu liguei, era uma época em que a gente ainda conseguia falar com os auditores, liguei para o auditor da operadora e ganhei no grito. Para ser sincero, ganhei no grito. E ele autorizou o material que tinha sido recusado. O médico ficou absolutamente encantado. Sim. Eu não tinha feito absolutamente nada demais. E aí ele falou, perfeito, nossa, vou começar a te referenciar os meus pacientes. E foi a partir disso, especificamente, quando bateu o segundo, o terceiro, eu falei, eu consegui ganhar no grito. E os demais? Como é que você faz? Né? Então, você tem que sentar a bunda na cadeira e falar, vou estudar. Agora eu vou começar a estudar. Estou falando de um tempo em que a gente não tinha livro, em que a gente não tinha internet, muito incipiente, e que a principal fonte de informação era decisão judicial. Era jurisprudência. Era pegar o acórdão do tribunal e sair lendo o acórdão do Tribunal de Justiça para começar a entender. Naquele diário oficial impresso. Sim. E a partir disso eu fui começar ali, falar, não, ok, vamos lá. Nisso eu já comecei a me inserir um pouco mais na área, porque um indica para o outro, que indica para o outro, um paciente indica para o outro, e eu, de repente, decidi que 2 anos depois eu decidi que eu iria embora do lugar onde eu trabalhava para montar meu escritório. Eu trabalhava para um sindicato, fazendo direito do trabalho, e eu acho, efetivamente, até hoje, que o direito do trabalho, ele tria o profissional, o advogado, de uma maneira que as demais áreas muitas vezes não conseguem fazer isso. Por quê? O direito do trabalho você tem que ir para uma audiência, o juiz está aqui pressionando você por um acordo, oralidade. Tudo preclui? Tudo preclui. Você tem que enfrentar outra parte numa audiência, você tem que ouvir testemunhas, que às vezes você não sabe quem é, você foi surpreendido na hora com quem são as testemunhas. Então eu acho que o direito do trabalho ele forja o advogado de uma maneira muito legal. Inclusive, eu às vezes prefiro contratar estagiário que passou pelo direito do trabalho. Eu não sei se você sabe, mas eu atuei 14 anos no seu trabalho e tenho uma formação sindical. Que legal. Né? Desde participar da eleição do sindicato, estar lá na frente, fazer o atendimento ao público, e quando você trabalha em sindicato, você faz isso. Sim. Até ir para a audiência, assim, o direito da saúde, ele me conquistou por último, mas a paixão da minha formação e a minha essência como advogada veio da advocacia trabalhista. Eu acho muito incrível isso, porque o direito do trabalho me permitiu ter uma compreensão de que às vezes a gente tem uma linguagem de fato, por exemplo, figuetes. O trabalhador vem e fala figuetes.
entende? Ele fala aviso breve. E você tem que ter a compreensão de que o que ele está querendo dizer com FIGET. Porque primeiro FIGETS, aí você fala, tá, FGTS. E você vai tendo essa compreensão de que, de fato, às vezes você tá tão... Você acha que é uma questão que todo mundo... Não, a forma como uma pessoa fala. Então, entender... comunicação não é aquilo que a gente fala, é o que o outro entende. Né? Então, você começa a perceber, não, tá. Então, o direito do trabalho me trouxe uma experiência muito interessante. A partir disso, no segundo ano já de formado, eu decidi montar um escritório, decidi me aventurar. Falei, não, eu vou... Tal. Evidentemente que tem uma angústia. Sim. Você fala... Eu vou deixar o meu salário, não vou mais ter fixo. A estabilidade, né? A estabilidade, como é que vai ser isso aqui? Tá, então tem uma angústia, né? Você fala, como é que vai ser? Mas você aposta que tem um caminho e vai percorrendo ele. E a vida foi me levando cada vez mais. Tal. Então, assim, já há muitos anos, 18 anos, eu já faço isso da vida. Eu só faço saúde, é isso que eu... É meu dia a dia. 18 anos. 18 anos. E agora eu não faço nem... Assim, chegou a ação trabalhista na minha frente, eu não sei nem mais... Não sei mais nem o que é o princípio da verdade real. Nem isso mais, entendeu? Eu já referencio colegas e saio do caso. Quando me procuram para fazer alguma coisa, eu não referencio alguém. Não faz mais sentido para mim. E essa transformação da judicialização da saúde... há 5 anos atrás, ganhar um processo da saúde, você não precisava de muita coisa. Um relatório médico, verdade, que às vezes nem era tão rebuscado e tão cheio de detalhes. E eu digo que é como o jogo da seleção em Copa do Mundo. Você já entra ganhando ali de 2-0, 2-1. Agora as coisas vêm mudando. Como é que você encara essa questão que a gente vem enfrentando da judicialização da saúde? Como é que você encara o aumento dessa judicialização e essa pressão toda que nós, advogados, que trabalhamos com seriedade, que a gente está enfrentando? A judicialização da saúde em si não é um mal, né? Eu costumo dizer sempre o seguinte, quem está nos escritórios que advogam nisso habitualmente sabe que o dia a dia da profissão não é feito de Zongensma, 9 milhões de reais. Não é feito de Inspirasa, 2, 3 milhões de reais. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando muitas vezes do seu Zé da Dona Maria, que não tem acesso à quimioterapia, que não consegue atendimento médico, sim, que não tem medicamento para doença autoimune, que tem a rescisão de um contrato de plano de saúde porque começou a fazer a utilização. Então, quem vê a judicialização da saúde como um mal em si não entende o que é a judicialização. Evidentemente que dentro dessa judicialização, como em qualquer área, você tem algumas coisas perniciosas, né? A defesa de interesses que nem sempre são os interesses do beneficiário que está ali. Sim. São, às vezes, interesses secundários e isso é um mal. Isso deve ser combatido. Isso deve ser combatido, inclusive, pelo conselho de classe do profissional que está lá fazendo uma recomendação e utilizando da justiça para isso. Agora, na minha sinceridade, que eu disse que vou ser sincerão, as operadoras de saúde têm muita responsabilidade porque elas se defendem muito mal até hoje. Até hoje eu vejo as operadoras de saúde se defenderem muito mal. Hoje mesmo eu li, uma pessoa me pediu uma consultoria e eu fui olhar um processo porque ele está inseguro, uma clínica falou para ele que a causa ganha e que é só pegar o advogado da clínica. É só pegar o advogado da clínica aqui que a gente vai fazer tal. Ele me pediu para dar uma olhada na questão tal. E evidentemente tem uma fraude por trás disso, em que a clínica orquestra ali o beneficiário. É nítido uma fraude, né? Um dos processos que eu cheguei a consultar, uma operadora de plano de saúde acusa a clínica dentro de um processo dizendo eles ganharam 43 milhões de reais de reembolso em 2023. Então tem uma fraude ali escancarada sendo apontada. Então, assim, essa judicialização ela é ruim, evidentemente, isso é predatório, é ruim, mas não dá para criminalizar. A boa-fé se presume. Sim. Então eu não posso sair criminalizando todos os profissionais porque tem ali alguém que vai fazer uma bobagem e tal. Né? É bem-vinda, contudo, ao meu sentir, a melhora da técnica para que a exigência de que cada vez mais a gente tem que ser técnico. A gente estava dizendo até o seguinte, né? Essa questão de, assim, antes era muito fácil, a gente costumava dizer assim, bastava você dizer o rol do INSS é o mínimo obrigatório. E pumba, passava esse negócio. Agora, no final de contas, não adianta mais você dizer só isso. Sim. Você vai ter que fazer um esforço adicional para fazer a demonstração. Mas eu sempre digo, eu na época do rol taxativo, do famoso rol taxativo, eu costumava dizer o seguinte para as pessoas. Quando eu li a decisão, eu dizia assim,
por que a gente está assustado com isso? Isso. Com o rol taxativo. Porque vamos pensar, se existe no rol de procedimentos outro procedimento tão bom, eficaz e seguro, por que alguém judicializaria alguma coisa? Por que alguém entraria com uma ação comigo se existe no rol outro procedimento tão bom, eficaz e seguro? Eu diria, gente, mas não faz sentido. A judicialização que maciçamente a gente faz é aquela em que não existe um outro procedimento tão bom, eficaz e seguro. Não existe um outro medicamento capaz de permitir que aquele beneficiário seja tratado. Então, quer dizer, do que a gente está falando? A gente está com medo do quê? Quando eu vi aquele rol taxativo mitigado, eu falei, eu vou voltar para a faculdade, porque eu aprendi tudo errado. Porque ou uma coisa é taxativa, e está ali taxado, ou ela comporta exceção. Sim, exato. Se ela comporta exceção, não é taxativo, coisa nenhuma. Então, assim, até que ponto, né, alguns dos nossos magistrados, e até que ponto o lobby das operadoras de saúde vão direcionando uma coisa que não faz sentido? O que você está dizendo casa muito com aquilo que eu tenho dito, que é o seguinte. Quando eu assisti o julgamento do rol, evidentemente também apreensivo. Não é que eu estava assim, falando, não, tranquilo tal. Tinha uma apreensão de dizer, puta, como é que vai ficar tal? Tem assim, caramba, vamos entender isso aqui tal. E aí eu lembro que eu estava até no Ceará, no dia do julgamento, primeiro julgamento, e eu achei muito interessante, porque eu estava assistindo online, estava ali com o celularzinho, vendo o julgamento da segunda sessão. E foi muito interessante, porque eu acho que a comunicação correta devia ter sido do STJ o seguinte: o rol é a prioridade na cobertura. Sim. Essa deveria ter sido a comunicação. Aí eu conseguiria entender essa questão, porque não era taxativo coisa nenhuma. Mas foi muito interessante, porque um dos ministros, e tá lá, tá gravado esse negócio, que eu tô falando tá gravado. Sim. Um dos ministros começa a sessão dizendo assim: esse julgamento de rol taxativo começa numa decisão lá do Paraná. E naquela decisão do Paraná, o que aconteceu foi que a operadora ofertou um outro procedimento tão eficaz e seguro, e vamos falar o seguinte aqui, essa é a verdade daquele processo. Sim. A gente não está aqui dizendo se era ou não era, mas a verdade construída no processo pela operadora é que ela tinha um procedimento em substituição tão eficaz e seguro, e os ministros, o ministro especificamente, que era um homem, ele chega a dizer o seguinte: todos nós aqui sabemos o que estava por trás daquilo. Todos nós aqui sabemos por que um médico indica um procedimento que não está no rol quando tem outro tão eficaz e seguro. Então, o que significa dizer assim? O recado do STJ era uma espécie de tentativa de freio de arrumação. Sim. Era uma, assim, vamos estabelecer premissas técnicas e balizas aqui e tal. E eu acho que isso faz sentido. A técnica é sempre muito bem-vinda. Eu costumo sempre dizer também uma outra coisa que é assim, o mundo, ao meu sentir, minha visão de mundo, é que o mundo é pendular. O que eu quero dizer com isso, basicamente, assim, eu não faço debate político, mas eu acho que a gente pode olhar para o cenário para entender, basicamente, o seguinte. Sempre que o pêndulo vai para um lado, ele volta para o outro, e com mais força que ele for para um lado, ele vai voltar com a mesma força para o outro. E a gente poderia citar rapidamente, sem entrar no debate de quem tem razão, quem não tem razão, de pensar dois exemplos muito claros em sala de aula. Eu falo assim, gente, o Lula chega ao poder, no final de contas, como uma resposta à estabilização monetária, mas à falta de crescimento do Fernando Henrique Cardoso. Aí ele sai do poder e entra o Bolsonaro, por exemplo, como surfando nos erros graves que o PT cometeu. E aí, no final de contas, ele cai e volta o Lula. Veja que o pêndulo foi para cá e o pêndulo volta para cá, no final de contas, como uma resposta aos erros do governo Bolsonaro. Então, e assim vai. Assim vai. E assim vai. O mundo é pendular. Então, quando a operadora, quando você joga o pêndulo muito forte para um lado, e eu acho que isso aconteceu. Veja, a gente citou aqui, a gente já entrava com 3-0, 2-0 ganhando, né? Entrou com a ação judicial já sabendo que você ia ganhar. Esse pêndulo estava desequilibrado em favor do consumidor aqui, sem que a gente prestasse muita atenção até no que está sendo judicializado. Será que tem direito ou não tem? Sim. Né? Tinha casos, inclusive, que honestamente a gente olhava e falava assim, quem é o réu? O réu é fulano. Essa ação vai passar, porque se defende assim, ou se defende mais assado, se defende mal, isso aqui vai passar. E passava. Né? Hoje eu acho que os juízes mesmo, eu acho que as operadoras de saúde,
elas ainda se defendem muito mal, em geral. Sim. Eu vejo uma melhora e acho que essa melhora deve ser atribuída, sobretudo, aos cursos de pós-graduação que têm surgido na área. Sim. Né? Porque antes a gente fazia curso, só tinha advogado do consumidor, não tinha advogado de operadora. Hoje eles já estão lá. Hoje eles estão ali. E hoje, mais do que isso, esses advogados, muitas vezes, que foram formados e forjados na área do direito do consumidor, aqui desse lado do balcão, receberam boas propostas e foram para o outro lado da mesa. Eu tenho ex-estagiários que orgulhosamente trabalham para a operadora e eu acho isso excelente. Acho que isso é muito bom. Acho que, né, era oportunidade de trabalho. É lícito advogar para a operadora de plano de saúde. Porque a discriminação de que não pode acontecer do lado também não pode acontecer do outro. Né? É um exercício na profissão. Eu sempre falo assim, eu fico feliz quando eu vejo um profissional que trabalhou comigo, um estagiário que trabalhou ali, ocupando uma posição relevante. E você tocou num ponto importante agora. A ausência de qualificação eficaz para os advogados que querem atuar na área da saúde. Cursos sérios, pós-graduações sérias, são muito bem-vindas nesse momento, porque muito se fala que a advocacia está saturada, está saturada, está saturada. Mas, na verdade, na minha opinião, existe um gap ali que faz com que o nosso direito da saúde, a busca por isso, seja constante, seja perene. Por quê? A gente tem um avanço de tecnologia, cada vez mais a indústria farmacêutica procura desenvolver drogas com mais tecnologia, propriamente dita, com mais poder de cura, com poder de sobrevida, poder de qualidade de vida, com menos reações. A gente tem, por outro lado, um investimento maior em tecnologia, inteligências artificiais, cirurgias que não são de peito aberto, cirurgias robóticas, cirurgias mais avançadas. E a gente tem uma certa burocracia de incorporação. No mundo que está cada vez mais doente, a verdade é essa, até pela qualidade de vida. Você citou doença autoimune no início, eu tenho 2. Caramba. Eu acho que uma delas foi uma herança da advocacia, enquanto eu estava na parte trabalhista. E sempre tem um gap. E é nesse gap, judicializando tratamentos mais seguros, mais eficazes, que a gente tem ali a judicialização ao direito à saúde, né? Então, é uma área pouco visitada por advogados, está crescendo, e eu faço das suas palavras as minhas. Que bom que está vindo profissionais qualificados. É verdade. A gente tem que incentivar essa qualificação. E, ao mesmo tempo, a demanda é gigantesca. E quem não tem muito noção do direito da saúde acha que é um ramo. Mas, na verdade, é um mundo aqui. Tem vários subnichos, né? É verdade. Tanto que tem gente que trabalha com um medicamento, com uma coisa. Tem gente dentro do direito da saúde que tem nichos muito específicos dentro do direito da saúde. O meu, por exemplo, eu trabalho muito com grávidas com trombofilia, porque tenho trombofilia. Legal. Uma das minhas patologias autoimunes é a SAF, que é E a minha é muito agressiva. Só para você ter ideia, eu tive um trombo na medula óssea no meu puerpério 2, entubei, e foi bem grave. Então, eu fiz disso o principal produto do meu escritório. Entendo. Hoje eu atuo para o grupo do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Paraná, o grupo nacional. Então, é um produto forte. E, assim, mulheres em idade fértil, que teve problema de gestar, que descobriram uma trombofilia... né? Como é que você vê isso? Assim? Eu acho assim, tem um mercado para todo mundo. E eu acho que assim, o importante, no final de contas, no final do dia, é que as pessoas tenham trabalho, que as pessoas consigam encontrar uma forma de poder começar, poder crescer, poder ganhar o seu dinheiro, poder trabalhar. Eu acho sempre muito interessante, porque assim, dentro do escritório, por exemplo, a gente faz um pouco de tudo. A gente não tem muito essa coisa assim, uma questão específica. Claro que tem demandas Eu tenho uma curiosidade do seu escritório. Depois eu concluo aí, depois eu pergunto. Vai ser um prazer. A gente faz um pouco de tudo. Então, lá bate muita coisa, né? Mas eu conheço colegas, por exemplo, que trabalham apenas com pessoas com autismo. Eu conheço pessoas que trabalham, por exemplo, só com a cirurgia bucomaxilofacial. Existem esses subnichos. E eu acho isso interessante. Primeiro porque
traz uma experiência prática muito Sim. contundente nessas questões, traz traquejo dentro dessas questões e faz, evidentemente, com que essas pessoas possam se livrar de problemas ou sair de cascas de banana de uma maneira muito mais efetiva, mais segura. Então, assim, eu acho sempre muito interessante. Para mim, a ação que chegou é aquela que você tem que tentar desvencilhar e fazer. Eu tento não ficar... Eu não seleciono muito ação por tema, né? É claro que dentro de um escritório, às vezes tem coisas que você gosta mais e gosta menos, mas a gente não fica se dando muito ao luxo de falar, isso eu não faço. Top 3 dos produtos do seu escritório, essa é a minha curiosidade. Porque assim, eu vejo tanta Lady Page, eu vejo tanto material rico Vou falar seu. Disso. Vou falar disso. Antes da gente entrar top nessa 3. questão do digital, top 3 produtos que tem lá no escritório. Eu acho que tem muito medicamento dentro do escritório, muito medicamento, muita coisa de medicamento mesmo. Acho que tem muito encerramento de plano de saúde, exclusão de beneficiário, tem bastante a respeito disso. E pensando num outro, além desses dois, medicamento, esse... E aí eu acho que é muito pulverizado, muito pulverizado. Tem também, mas acho que não está no top 3. Material cirúrgico não está no top 3 ali dentro. Mas acho que isso... E a gente tem também uma participação importante... Procedimentos em geral. Em geral, assim. Eu acho que aí tem muita coisa de robótica... Você fala muito sobre isso, Falo bastante de robótica. E tem também ali dentro do escritório erro médico, que já não é mais a minha... Que eu tô a parte do erro médico dentro do escritório. O erro médico é uma coisa que dentro do escritório ele toma muito tempo atender uma pessoa, porque a gente está falando de um atendimento que, na média, dura 2 horas. É menos objetivo do que o problema pontual e contundente do plano de saúde. Né? Ele é um atendimento mais demorado, em que a pessoa, né, tem a análise da prova. Tem que ter exato. Eu digo que o advogado ele é o primeiro juiz de admissibilidade ali daquela ação, porque não dá para a gente ir no uba-uba de que tudo é erro médico. Né? A gente tem que fazer o primeiro crivo ali. Sim. E acho até que nas ações de erro médico, por exemplo, dentro do escritório, a gente tenta... as ações de erro médico, por exemplo, hoje a gente tenta fazer produção antecipada de prova, que é uma coisa absolutamente incomum ainda, e eu nunca entendo por que é tão incomum. Mas a gente dificilmente vai judicializar tratando de uma ação indenizatória. Ainda que muitas vezes eu tenha casos em que eu digo assim, puxa, isso aqui me parece um caso absolutamente tranquilo. Não, a gente tenta sempre fazer a produção antecipada de prova para produzir a prova, né? Que é uma discussão processual. Sim. Eu tenho um caso de erro médico interessante lá no escritório. Uma família muito querida, inclusive, 2 senhores bem distintos, senhor e uma senhora bem distintos. Ele foi fazer uma cirurgia cardíaca de peito aberto e o médico esqueceu o eletrodo colado no coração. Fechou. Ele veio sentir dores depois, dores. Calcificou. Se arranca, você pode ter um sangramento. Se solta, isso trafega pelo corpo. Então, assim, ele veio para São Paulo para tentar identificar o que era aquilo ali. E a gente entrou em contato, né, primeiro com uma família muito tranquila, não queria indenização. Ela queria assim, olha, o que você quer? Eu quero 1 vez por ano me consultar com o médico em São Paulo da minha confiança. É o básico. A gente procurou o médico para tentar fazer uma conciliação, né? Não conseguiu. A gente teve que judicializar. Tem casos que, no final de contas, não precisariam ser judicializados. Tem uma pesquisa importante que está no livro do professor André Gonçalo Dias Pereira, que é um livro de Portugal. Eu nunca vi essa pesquisa ser replicada no Brasil. E eu sempre já disse isso várias vezes em associações médicas, inclusive, que eu acho que eles deveriam patrocinar esse tipo de pesquisa. Mas, rapidamente, o que foi feito, eu não lembro onde foi, de quem era o estudo. Não lembro. Pode ser, eu não lembro agora de quem foi o estudo, mas pode ter sido Harvard, mas eu tenho uma dúvida. Rapidamente foram atrás dos pacientes que processaram seus médicos e perguntaram para eles rapidamente o seguinte: por que é que você entrou com uma ação judicial? Atenção. E veja, a resposta foi, de fato, salvo nos casos muito graves, em que o resultado era morte, amputação de membro, esses casos havia um aumento de pessoas que diziam, porque eu quero uma indenização. Sim. Eu estou falando de um aumento que, assim, 30 e tantos, 40 e tantos, acho, uma coisa assim. Aí as pessoas falam, eu queria ser indenizado. Esse era o principal caso. Mas, assim,
Mas o que as pessoas reclamam mesmo não se mostrou humano, não foi empático, não se mostrou pronto para resolver o meu problema, ignorou quando eu tal. A minha dor. A minha dor, exatamente. Não me acolheu. E aí, no final de contas, então, assim, a grande lição que eu acho que fica para os profissionais, e eu acho que essa lição pode ser, inclusive, para o advogado Sim. também, né? Que a relação do beneficiário ali é uma relação com o beneficiário, o cliente, muitas vezes, ela também passa por muitas vezes por esse desgaste. E eu costumo até dizer o seguinte: eu nunca vivi tanto descumprimento de ordem judicial como vivo hoje. Sim. E isso traz um desgaste grande com o beneficiário. Uma angústia, né? Uma angústia, porque assim, o paciente lá, o seu cliente, muitas vezes, ele está achando que você tinha que ter feito alguma coisa para resolver a questão. E às vezes você fez o que tinha que ser feito. Mas o juiz não deu, ou o juiz é moroso, enfim, N questões impactam nisso. Então esse desgaste... Mas eu sempre digo para o pessoal do escritório, tem que acolher. Tem que acolher. No meu livro, eu destinei um capítulo que se chama Acolhimento como Modelo de Negócio. Perfeito. E eu até contei esse caso. Teve um casal de alunos meus do Espírito Santo. Eu acolho, mas não vendo. Eu falo, não pode. A venda no direito da saúde ela é consequência do acolhimento. A venda é necessária porque assim, a pessoa tem uma demanda. Ela precisa contratar. Ela tem uma carência excessiva de profissionais realmente capacitados. Então, se você acolhe, você vai vender por uma consequência lógica do seu acolhimento. Não tem como. E aí eu fiz um cliente oculto com esses alunos, peguei o telefone da funcionária que trabalhava lá em casa e falei, olha, meu nome é Samara, eu tenho um filho que tem autismo e eu fiquei 4 dias conversando. Nenhum dos dias perguntaram o nome do meu filho. Nenhum dos dias perguntaram assim, falei, o que você mais sente? Você está cansada? Então, assim, eu destinei um capítulo para esse livro, porque no direito da saúde a gente tem obrigação Sim. de acolher. E é o que eu falo. Como é que eu começo? O advogado que está entrando na saúde, ele acha que se rodar um tráfego, ele vai ser milionário. E não é assim. Não. O posicionamento vem muito antes do tráfego. Saber vender, saber acolher, ele vem muito antes do tráfego. Né? E eu tento bater muito isso nos meus alunos. Cara, entenda qual é o procedimento. Dedique uma hora do seu dia para estudar sobre a patologia. Claro. Qual é a dor dessa pessoa? O que ela sente? Porque é em cima disso que você vai produzir o seu conteúdo, é em cima disso que você vai saber receber essa pessoa e que você vai poder vender para essa pessoa. Claro, tem que estar preparado para fazer esse atendimento. Se você não tiver essa preparação, o cara vai bater e ele vai... outra pessoa vai prestar esse serviço, vai fazer esse acolhimento e ele vai embora dali, do seu escritório. Acho que tráfego pago, muita gente ainda investindo muito nisso. E assim, a gente... Não é que eu não faça mais, mas assim, acho que a gente não faz, para falar a verdade. O orgânico na saúde ele é muito forte. Ele é muito forte, certo, né? Entende? E eu acho que assim, por exemplo, tem coisas das quais as pessoas, eu diria assim para as pessoas, acho que deveria, uma dica, é assim, tem ações em que o beneficiário, o paciente, vai pesquisar muito, durante muito tempo, erro médico, por exemplo. É uma coisa que quando eu comecei a fazer, a gente fazia patrocinado e, claro, tem clique. Mas a jornada, entender a jornada do beneficiário do erro médico, por exemplo, é uma jornada muito longa. É muito longa a jornada dele. Ele não tem uma contundência de falar assim, eu preciso resolver isso hoje. Ele tem um sofrimento em que ele vai pesquisar isso um pouco hoje, um pouco amanhã. Então, quando a gente fala de tráfego pago, por exemplo, eu digo, às vezes as pessoas falam assim, você faria tráfego pago em erro médico? Acho que não, entendeu? Acho que você vai ter que encontrar uma outra maneira de aparecer. Mas porque o cara clica hoje, mas ele saiu da tua página. É difícil pensar que ele vai entrar no histórico dele e falar, deixa eu ver. Não vai. Não vai fazer. E o que é que eu falo para os meus alunos? Para você vender na internet ações de saúde, você precisa de 4 pilares, tá? Você precisa ter uma vitrine, porque também se você tiver ali tudo bagunçado, a pessoa entra e não fica. Se você passa numa loja e a vitrine está bagunçada, você não fica. Você precisa ter um posicionamento, porque eu não vou botar a vida do meu filho num criativo. Eu não vou. Então, vitrine e posicionamento. Aí sim, para a gente poder falar de vendas e eventual escala, né? Eu tenho muito claro essas 4 vertentes quando você vai atuar. Porque um criativo, um tráfego pago, um botão, ele não vai converter. O que é que converte?
É o dia a dia, mostrando o Elton que está estudando, mostrando o Sim, Elton sim. dando entrevista, mostrando o Elton no escritório. Ter um time treinado para venda, para acolher. Então, a primeira coisa que eu digo ao meu aluno, quando eu sento com ele, eu falo o seguinte: olha, esqueça essa ideia de tráfego 1 a 1. É verdade. Tráfego 1 a 1, ele vai funcionar, e eu não estou desmerecendo, num BPC, em que a família, embora precise, vem o benefício do Estado e você paga ao advogado se ganhar. Num consumidor, passagem aérea, por exemplo. Mas não na saúde. Você é pai, você não vai dar a vida do seu filho a um criativo. Sim. E aí embutiu esse negócio de que eu tenho que fazer tráfego pago para eu poder ser bem-sucedido. E o que eu falo? Se o seu posicionamento for bom, você vai começar a fechar contrato no seu orgânico, indicação dos próprios advogados que não sabem como proceder. É verdade. A parceria é muito importante. Você trabalhar com pessoas, trabalhar fazendo parceria com um profissional que assim, o fulano faz tal coisa, isso tem ali alguma correlação, né? Pode te gerar alguma correlação com o seu negócio. E fazer isso é uma via de mão dupla. Do mesmo jeito que você recebe, é sempre importante que você entregue também. Que você também mande para lá aquele caso que você fala, putz, isso aqui não é não é da minha área, não é o que eu faço. Tá? Isso é relevante também. Né? Todo mundo gosta de generosidade. Né? Isso é relevante. Então, eu acho que essas são dicas valiosas aí. Acho que a gente tem sempre que ser interessante antes de ser interesseiro. Exato. Né? É assim que a gente Exato. cresce. Mas já que a gente está no meio desse digital, eu não posso sair daqui sem lhe perguntar isso, já entendi como que você entrou na saúde. Eu quero saber agora como que você entrou no digital e teve a sacada de ser onipresente. Porque você é uma das poucas pessoas que eu conheço que é onipresente nessa questão da saúde. Veja, assim, a gente tem, de fato, muita página ali e tal, mas é claro que isso vem com o tempo. Eu acho assim, eu volto a dizer assim, sendo muito sincero. Você tem uma meta de LP por mês? Não, achei que não você tenho, tinha. não tenho. Na verdade, chega uma hora que a gente já não assim, o fluxo é mais ou menos semelhante todo santo mês, entende? Uhum. E agora acho que a gente está numa fase ali dentro do escritório de tentar falar assim, vamos reorganizar algumas coisas. Porque, mas vou começar respondendo a pergunta do começo, para dizer o seguinte, eu não acredito, no começo da profissão, não tem vida muito equilibrada se o que você deseja é crescer, tal. Não tem vida muito equilibrada. Eu admiro muito quem falar para mim que conseguiu conquistar e crescer, falando para mim que trabalha 8 horas por dia, dorme 8 horas, tal. Eu falo, que lindo, me ensina a fazer isso, porque a minha jornada não foi assim. A minha jornada foi, de fato, a de quem... Primeiro, quando você começa pequeno, você tem que encostar a barriga no balcão e fazer um pouco de tudo. Né? Quantas vezes eu não respondi o WhatsApp em nome de alguém? A Maria, a minha secretária do financeiro. Quantas vezes há anos que a gente não teve que fazer, inevitavelmente. Eu tive que ir lá e escrever, eu tive que pesquisar o que será que está chegando mais nos tribunais para que você faça isso e tal. Então, no começo da carreira, depende muito de você e da sua percepção, do seu esforço. E não tem vida equilibrada nessa hora. Não tem. Né? Você tem que, de fato... Mas você acredita nisso? Tem um projeto? Você tem um plano? Você acredita nisso? Então você vai ter que... Tem uma dedicação muito mais intensa no começo. Claro, depois que as coisas começam, que você começa a ter uma organização, um fluxo melhor de clientes, evidentemente que é um dever você ir criando essa estrutura. Hoje, evidentemente, eu tenho uma pessoa, uma jornalista, de fato, que faz o texto. Então, o que ela faz hoje, basicamente, é sentar comigo e falar qual é a sua percepção sobre isso. E aí eu falo coisas gerais. Não, isso aqui vai pegar mais quando for off-label. Isso aqui vai pegar mais quando for não sei o quê. Então, você dá essas trilhas que ela lá não tem muito para que ela possa escrever um texto bom. Então, hoje a gente tem, evidentemente, a essa altura, você tem uma equipe que consegue gerar esse tipo de coisa. E, às vezes, isso vem muito da percepção também. Porque, às vezes, um beneficiário vem e fala uma coisa, te traz uma questão que você fala, não estava sabendo o que estava acontecendo. Uhum. Ou isso aqui tem uma questão aqui que pode pegar. E aí você vai gerar isso. Então, assim, hoje é mais fácil.
falar, porque hoje você tem uma organização, pessoas que trabalham para você. Quantas pessoas trabalham no teu escritório hoje? Diretamente a gente tem umas 20 e alguma coisa, diretamente. Mas evidentemente que aí, por exemplo, tem um jornalista que não está dentro do escritório. Sim, mas que acompanha aqui. Que acompanha. Eu tenho uma pessoa só para... Tem mais de uma pessoa, na verdade, só para fazer monitoramento de... Não só rede social, mas de palavra-chave, de pesquisa, né? Então, a gente deve ter ali umas 25 pessoas, pelo menos, ou talvez um pouco mais, 26, alguma coisa assim. Lá no escritório a gente está caminhando para 15 pessoas e eu estou investindo cada vez mais em setores, né? Então, eu tenho um setor do marketing interno, tenho uma social media, tenho uma pessoa só de brand, agora contratei um videomaker, porque lá no escritório fica mais fácil. Tem um setor de comercialização, com o setor de comercial. Tem um setor administrativo, que é o que faz contrato, né? Tem um setor de diligências, que para mim é essencial no direito da saúde. E agora eu estou implementando o setor de pós-venda e o setor de parcerias. Porque assim, eu faço parceria contigo, faço com você. E aí, aqui tem um trâmite, aqui tem outro, então eu preciso de alguém para coordenar, para que nada saia além, claro, do setor jurídico, né? Advogados, estagiários e por aí vai. Tem que estar setorizado, senão não cresce. Não tem jeito. Você tem que ter... cachorro que tem 2 donos morre de fome, né? Você tem que ter responsáveis pelas coisas dentro do escritório. Isso é uma coisa que a gente vai aprendendo também ao longo do caminho, assim. Você falou, não... evidente, hoje, por exemplo, você tem que ter um financeiro. Hoje a gente tem que ter uma pessoa só para controlar, porque a coisa mais sensível não é nem receber. É claro que isso é importante, mas tão importante quanto você receber, você prestar contas daquilo que você recebeu. Sim. É o setor, né, poder esclarecer, e às vezes vai gastar um tempo esclarecendo por que recebeu X, por que recebeu Y, como é que é. Essa é uma questão relevante. Então, assim, às vezes você tem que ter pessoas muito específicas em posições chaves, com destreza, para lidar com isso e com calma e com tranquilidade. Então, assim, hoje a gente tem um trabalho lá dentro. Honestamente, eu acho que eu subestimei 2024. Eu achei que 2024 fosse ser mais ou menos igual a 2023. Mas aí a gente foi surpreendido com algumas coisas, né? Um boom de cancelamentos de contratos, um boom de exclusão de beneficiários. Veja, a gente estava aqui tentando gravar e um médico me ligando, falando, não, tá, não sei o quê. Por quê? Porque você tem um grave problema acontecendo no setor hoje, que é não mais apenas o plano de saúde negando. Agora o hospital não quer. Por que ele não quer? N questões. Esse caso, por exemplo, note que maluco. O hospital provavelmente tem uma diária de internação com o plano de saúde. E se ele aplicar esse medicamento que esse médico prescreveu, isso é muito superior à diária que ele recebe. E aí ele vai ter um prejuízo. E aí você fala, mas o hospital fala, não dá para aplicar o medicamento porque o plano negou. Cadê a recusa? Não tem recusa. Como não tem recusa? E vai se esquivando, porque agora o hospital também porque está pressionado pela operadora, né, na questão de custo, ele não quer fazer. Então, veja que setor agora em que a gente está falando. E o médico, coitado, está ali fazendo a prescrição técnica, o paciente, pior ainda, internado, precisando do medicamento. Como é que fica, né? Então, assim, o setor tem mudado bastante. Um medo que eu tenho, e eu tenho um fundado receio disso, e por isso que eu acho efetivamente que esse freio de arrumação do STJ na questão do rol taxativo ou estabelecer condições para que a gente supere o rol não é propriamente ruim. Eu não acho ruim. Sim. Porque o medo que eu tenho é que a gente mude a lei e americanize o sistema. Sim. E aí, se eu americanizar o sistema, eu tenho um retrocesso social muito gigante. Porque eu tenho que pensar que hoje toda doença listada no Código CID tem cobertura obrigatória. Isso é incrível. E se isso mudar? Para onde a gente vai? Como vai ser esse sistema? E tem um agravamento, porque sem entrar no cunho político, a nossa população ela não está preparada para ter um sistema americano. É verdade. Porque o salário mínimo americano dá para garantir as diretrizes básicas ali para você sobreviver. O nosso não dá. E olha, mesmo ali nos Estados Unidos, a gente tem que pensar, eles não têm sistema público de saúde, e esses beneficiários, eu fico pensando assim, que cruel, porque veja, o que acontece que a gente pode pensar também é que para ter plano de saúde, há uma renúncia fiscal
que toda a sociedade faz em prol daqueles que têm plano de saúde. Porque a gente pega ali o valor que a gente paga de mensalidade do plano de saúde, você tem um plano individual, familiar ou coletivo por adesão, você pega o valor, insere no teu imposto de renda e faz um abatimento fiscal no final de contas. Toda a sociedade está ajudando a financiar o meu plano de saúde, o seu plano de saúde. E aí, de repente, a sociedade como um todo ajuda a financiar esse sistema e, ao mesmo tempo, eu vou ter uma operadora de saúde podendo escolher a doença que ela vai tratar, de forma que ela poderia dizer, se for câncer de pele, eu cubro, se for câncer de pâncreas, não. Aí você vai escolher, então, o CID e eu tenho que torcer para ter o CID X e não o CID Y. Eu acho isso um retrocesso social gigante. Sim. E tenho um receio de que a gente caminhe para isso. Tenho um receio de que haja um lobby muito forte e que leve a gente para isso. Então, assim, tenho preocupações com o que virá. Mas o fato é que hoje os beneficiários têm um grave problema. Eu acho que 2024 eu subestimei um pouco, porque eu achei que fosse razoavelmente em linha. Estável como 2023. Não, a gente está enfrentando mais problemas. E eu fico pensando, caramba... E é um boom atrás do outro. É um boom agora, daqui a pouco tem outro, daqui a pouco tem outro. E assim, e aí? Como é que vai ser isso tal? Não sei. Não sei. Assim, a gente está ali também, então a gente está tentando se organizar, porque tem um problema. A gente está percebendo que tem um aumento grande de casos chegando e você falava assim, pô, eu estava imaginando que fosse igual 2023, mas não. E deixa eu te fazer uma pergunta. A minha prospecção é muito maior nas redes sociais do que no Google. Eu tenho uma percepção, não sei se falsa ou se verdadeira, que a sua é inversamente ao que acontece comigo. É inversa. Tanto que às vezes eu tenho... às vezes a equipe que toca a rede social passa dias, às vezes, sem conseguir ir lá e olhar. Eu te entendo. Porque eu não consigo, às vezes, ainda mais com um filho pequeno, né? Seu pequenininho tem? Um ano. E paternar é incrível. É a experiência mais... não faz de ninguém melhor, propriamente. Eu acho assim, não te faz mais homem ou mais mulher ser mãe ou ser pai. Acho que eu respeito muito as escolhas que as pessoas fazem ao longo do caminho. Mas é uma experiência incrível, é mágico, é um negócio maravilhoso. E aí você tem que, evidentemente, eu escolhi, eu estou casada há 10 anos, mais do que isso, pelo amor de Deus, estou casada há 12, 13 anos já. Você não tem que acionar um de família aí. Pelo amor de Deus. Não vai errar. Juntos eu tenho 14 anos. E a gente escolheu ter filho bem depois, porque a gente viajou, aproveitou muito e tal. Então, quando você escolhe, então, assim, eu digo assim, eu não tenho nem o direito de dizer assim, aconteceu. Ah, meu Deus, não. Eu sabia o que a gente estava fazendo e o momento que a gente queria. Então, ter filho envolve uma responsabilidade. Que requer tempo. Tempo. E mais um pratinho para você equilibrar aqui. E aí, como é que eu vou equilibrar mais esse pratinho aqui e tal? Vai equilibrar. E aí não tem vida tão equilibrada às vezes. Uma coisa vai ficar meio solta e tal. Então, eu falo assim, não, o cliente tem que... O cara fechou comigo, então ele tem que ter uma responsabilidade com esse cara que está aqui dentro do meu escritório. Tem um filho, eu preciso... Então tem coisas das quais você fala assim, não, eu não vou conseguir aparecer muito na rede social esses dias. E aí a sua prospecção é mais pelo Google? Mais Google. É muito mais Google do que... Google que eu digo é assim, né? Google que eu digo buscas. Sim, busca, né? Na busca. A gente tem várias outras, não tem só Google. Exatamente. A gente fomenta muito isso, a gente cria muito isso. A gente fica ali pensando, e a jornalista mesmo que trabalha para mim, ela fica ali às vezes pensando, ela fala, pô, tô vendo uma questão aqui... Vamos por esse caminho. Pô, tem uma notícia saindo aqui de que está acontecendo tal problema, vamos falar disso, tal, entendeu? E faz tempo que você entrou na internet? Faz bastante tempo. Eu comecei na internet há muitos anos. Eu comecei na internet... eu acho. Seguramente tem 2010, 2011, eu comecei nisso. Tal. Comecei nisso em 2010, 2011. Quando era muito mais fácil, evidentemente, você criar... E era muito nadou em água limpa ali. Exatamente. Concorrência era muito menor, tal, né? Mas essa é uma coisa que eu não penso muito quando tem gente que fala assim, eu já ouvi a crítica de dizer o seguinte, mas aí você vai fazer um curso, mas aí você tá formando concorrentes. Isso é uma bobagem, né? Se eu falar assim, isso é bobagem, o cara gente. Que pensa isso é tão pequeno, que ele nunca vai crescer. Não é? Eu falo, isso é uma bobagem, entende? Primeiro porque, assim, o livro está pronto, está na editora, e eu sempre digo o seguinte, eu qualifiquei muito, assim, que bom que eu não lancei o livro antes. Que bom que eu não lancei antes.
Porque à medida em que você dá aula, é tão rico o debate em sala de aula. E tem tanta coisa que você fala assim, eu nunca tinha pensado nisso. Entende? Alguém te fala alguma coisa e você fala, tem de fato uma razão nisso que eu preciso refletir sobre. Que é muito legal você poder fazer. Aí tem um risco também, né? Que você fala assim, você nunca vai lançar, você nunca lança, porque você fala assim, sempre tem alguma coisa que acho que eu preciso refletir melhor. Chega uma hora que você tem que falar assim, o bom é o inimigo do excelente. Exato. Né? Melhor feito do que perfeito. Do que perfeito. Assim, vou fazer, vou lançar sem prejuízo de você refletir e melhorar. Mudar de posição, falar, de fato eu estava equivocado naquele pensamento, né? Tem essa posição de falar assim, tal. Mas vai sair o livro agora justamente também por conta disso. Então, a reflexão, você está o tempo todo aprendendo. Então, eu não ligo muito para essa coisa assim de formar concorrente, bobagem. Não. Você tem que ir lá e fazer. E tanto que assim, em sala de aula, honestamente, eu às vezes dou pulo do gato. Eu falo, vai por aqui, não vai por aqui. Você está há quantos anos em sala de aula? Eu comecei em sala de aula em 2016. Foi a primeira vez em que eu topei falar assim, vou lá, tal. E coitado dos meus alunos que tiveram a primeira aula comigo, sabe? É assim, dei uma nova oportunidade para essa pessoa que está aqui. Porque você aprende. Ninguém começa fazendo de uma forma excelente o que faz. Eu sou outra. A minha primeira turma e hoje... Acredito. E amadurecendo cada vez mais. Exato. É um projeto da pós também, do lado daí Acho e do lado muito de legal. cá. E a gente vai crescendo, vai amadurecendo. Eu acho muito legal. Eu acho assim, faltam cursos, eu quero que tenham cada vez mais livros, cada vez mais boas reflexões a respeito, para que as pessoas convivam com uma multiplicidade de opiniões, para que as pessoas de pensamentos e possam se filiar. Eu até digo o seguinte, eu faço no livro até... Tem gente que fala assim para mim, mas como é que você vai fazer isso? Eu falo, assim, o livro é um livro mais acadêmico do que do advogado, porque você tem que às vezes se despir um pouquinho ali de falar o seguinte, não, tem coisas das quais eu preciso concordar com a operadora de plano de saúde. Eu devo dizer que eu acho que eles têm razão em tal ponto. É porque eles não estão errados sempre. Eu digo muito nas minhas aulas o seguinte, vai ter coisa que vocês não vão ter o que fazer, porque a operadora está certa. E está tudo bem. A gente tem que litigar no que ela está errada. Exato. E não inventar. Exato. Ou negar. E às vezes eu sou surpreendido com uma alegação que eu digo, de fato, aqui é diferente do que o meu cliente falou. E tem coisas das quais eu digo, faz parte do jogo, né? Eu digo assim até, tem coisas das quais eu digo, a operadora, eu participei de um debate há uns anos atrás, uns 2 anos atrás, em que o CEO de uma operadora de saúde me falou uma coisa e eu disse, ele tem razão no que ele está dizendo. Ele falou assim para mim, por que o SUS paga um valor X no medicamento e eu tenho que pagar um X maior? Por que o SUS faz um compartilhamento de risco com a farmacêutica, dizendo basicamente o seguinte, não, eu SUS pago o tratamento dessa pessoa e pago mais caro à medida em que do resultado que esse medicamento entregar para esse beneficiário e eu tenho que ir lá de forma seca e abrupta e pagar o valor completo, independentemente do resultado. Ele falou assim, pô, pera lá. Então, assim, eu entendo essa crítica. Eu digo, faz sentido para mim essa crítica. Né? Ter um medicamento que custa 9 milhões de reais, será que tem um abuso? Será que como é que é? Assim, tem coisas das quais eu falo, a gente pode discutir abertamente. Sim. Né? Então, e digo até assim, não é possível para mim ser bom médico sem acreditar na ciência. Não é possível ser bom advogado sem defender a Constituição. Não é possível advogar na área com um olhar só maniqueísta. Mocinhos e vilões. Não. Não existe isso. Assim, tem ali coisas das quais você diz assim, a operadora tem razão nisso aqui. E claro, e tem maldades em que as operadoras de saúde fazem e deveriam ser melhor punidas. Um exemplo concreto, eu atendi uma senhora um dia que falou para mim, eu marquei uma reunião contigo, mas eu de manhã resolvi meu problema, mas eu tô vindo aqui agora só para agradecer, tal, mas eu já resolvi. Que bom, tal, o que aconteceu? Ela falou assim, não, o plano de saúde falou para mim que vai liberar o primeiro mês do medicamento, e aí eles vão entrar com uma ação, eles vão pagar para mim um advogado, vou entrar com uma ação contra o sistema público de saúde, e aí depois eu começo a receber o meu medicamento pelo sistema público, e aí eles param de me fornecer. Isso, o quê?
Ela falou, não, tal, tá tudo certo, já tal, né? Então... É isso que eu bato muito, a desinformação. Nosso povo é carente de informação, né? É ignorante no sentido literal Sim. da palavra, falta de conhecimento. Eu vejo com muito bem a questão da internet. A gente está falando sobre isso, porque o beneficiário, às vezes, ele recebe uma negativa formal, de acordo com a resolução, não sabe nem o que é resolução, não sabe, e realmente acha que ele não tem direito àquelas coisas básicas, assim, né? Existe uma operadora de saúde, que não vou citar o nome aqui, mas que nesse tipo de demanda que é o meu produto principal lá no escritório, eu atuo muito com grávidas, com trombofilia e muito com cirurgias de nenéns cardiopatas, né? Procurando ali o hospital referência. São 2 cargos-chefes lá do escritório. E eu vejo que, principalmente nessas ações de enoxaparina, aqui um acordo a preço de custo. Como assim um acordo a preço de custo? Né? E a gente vem esclarecendo, olha, tem que cobrir. Então, eu vejo muito beneficiário e usuário de plano de saúde e usuário do SUS Sim. lesado nesse sentido por falta de informação mesmo. E sabe o que eu acho que é interessante também? Ontem me falaram uma coisa, um tempo atrás um corretor me falou, depois outro me falou, e eu acho que, assim, quem está no direito da saúde precisa prestar atenção, às vezes, nessa ausência de informação adequada em todos os meios, inclusive nos corretores. Principalmente nos corretores. Não é? Porque, assim, ter contato com às vezes, o primeiro cara em que o beneficiário vai ligar quando ele tem um problema é para o corretor. É para ele que vendeu. Então, assim, ter esse contato, essa parceria com o corretor, ter essa rede de apoio entre corretores, essas indicações, é relevante. E ontem até me falaram uma coisa que eu falei, isso é de fato uma coisa que eu não pensei até hoje. Não tem nem perna para fazer um negócio desse. Assim, faz um curso voltado para corretor. Já pensei nisso. Isso é interessante. Esse é um público carente de informação, de fato. Esse é um público que, de fato, podia ser mais bem olhado visto, né? Com carinho mesmo. Porque o coitado está ali vendendo, muitas vezes, é justo, ele está preocupado em pagar a conta, então ele quer vender ali e tal, às vezes. Mas se ele tiver melhor informação, também ele vai poder promover uma venda melhor. Sim. Ele vai poder, às vezes, orientar melhor o cliente dele, que vai ficar mais satisfeito. Então, uma dica para os profissionais é assim, aproximem-se dos corretores. É uma boa dica. E deixa eu te falar, essa dúvida me surgiu agora, na nossa conversa, não era uma coisa que eu iria te perguntar. Você ainda atende? Atendo. Todo mundo ou alguns? Não. Tem coisas das quais eu acho que o escritório já toca muito bem. Por exemplo, erro médico, eu não tenho perna para atender erro médico. Então, eu tenho uma pessoa, erro médico, tem uma sócia, que toca erro médico. Só a pasta só a parte de erro médico, entendeu? E aí depois tem ações específicas em que eu não entro mais. Em que eu acho assim, o beneficiário, muitas vezes, ele não está procurando o Elton, ele está procurando, no final de contas, o escritório para resolver a questão. Sim. Tem casos em que eu faço muita questão de atender. Evidentemente, às vezes tem médicos que referenciam a gente e tal, e falam, putz, o caso é importante para mim, não sei o quê. Aí eu vou fazer questão de atender. Às vezes até em erro médico, eu às vezes vou entrar se tem uma coisa muito contundente acontecendo. Às vezes ela fala para mim, acho que sua opinião ali vai ser relevante. Eu pergunto porque hoje em dia eu quase não consigo mais atender. Tem um ou outro que eu quero, que eu seleciono, mas assim, 90% eu não consigo mais. Não... Eu gosto de atender, eu adoro atender. Eu tento, dentro do escritório, atender. Não tenho mais perna hoje para fazer todas as iniciais, mas eu tento revisar, no mínimo revisar todas as iniciais. Porque uma inicial bem construída, eu costumo dizer assim, é você pensar num projeto de engenharia e dizer o seguinte, alguém vai executar aquele projeto que foi construído lá atrás. Então, a inicial, para mim, ela tem que ser muito bem construída. E eu sou chato com inicial. Eu sou chato. Eu aprendi a ser chato no trabalhista com a Célia. A Célia era uma advogada que hoje é amiga, mas a Célia era eu era estagiário dela e ela era muito chata. A Célia me fazia corrigir 20 vezes aquilo que ela já tinha corrigido. Ela falava, mas acho que a gente pode melhorar isso aqui. Tanto que uma dica que eu dou para o advogado sempre é dizer o seguinte, a primeira coisa que um juiz vai ler na petição inicial, é a primeira coisa que o cara vai ler, é o teu pedido. Você pensar no seguinte,
saiu um laudo pericial. Você pega o laudo pericial e começa assim, preâmbulo do laudo pericial. Conclusão. Você vai para a conclusão. E da conclusão é que depois... Você dá uma pincelada. Você vai ler, né? Depois. É a mesma coisa no liminar. Quando você recebe deferido o pedido, beleza, agora vamos ver os argumentos. Exatamente. É a mesma lógica. Exatamente. Então, assim, a primeira coisa que o juiz vai fazer é ler teu pedido. E aí, eu digo assim, construir bem o pedido é tudo. Porque é o primeiro contato do juiz com a sua peça. Porque a partir do pedido é que ele vai lá para ler e para ele ver o seguinte, o que é que eu tenho enquanto juiz que prestar atenção nessa narrativa para poder fazer com que, para eu analisar para saber se eu vou deferir ou vou indeferir. Então eu sou muito chato ali dentro em fazer pedido. Eu sempre falo para a galera, o pedido tem que ser conciso, o pedido tem que ser claro, o pedido tem que ser objetivo, o pedido tem que ser não sei o quê. E aí é uma questão de gosto, mas assim, falando aqui do meu ponto de vista, eu trago isso dessa pessoa, da Célia. A Célia me fazia... A Célia, no começo lembro que eu era comecinho do estágio, a Célia me enchia o saco todas as vezes, falando assim, pedido é pedido, requerimento é requerimento, não confunda uma coisa com a outra. Então hoje, dentro da minha ação judicial, eu sou tão assim que o juiz vai ler o meu pedido, que meu pedido, se eu tivesse que explicar, eu diria assim, pedido é aquilo que eu quero da jurisdição. Aí eu quero Clexane, eu quero enoxaparina sódica, eu quero o medicamento, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Tudo mais, para mim, é requerimento. Eu quero justiça gratuita. Está lá na requerimento. Eu quero justiça gratuita. Requerimento. Entende? Mas, assim, eu quero que o juiz preste atenção no meu pedido. É tão interessante essa questão do seu trabalho, né? Como forma. E se a gente pensa igual, assim. Eu sou a advogada que eu sou hoje. E, modéstia à parte, eu sou boa advogada. Eu gosto de vender, eu gosto de gerir. Mas gosto de advogar. Eu sou advogada desde pequena. Fui chamada de anarquista na 5ª série pelo meu coordenador. De verdade, essa história. E venho de uma família bem tradicional, assim, meu avô era desembargador, os 2 irmãos dele desembargador, minha avó procuradora, então, assim, meu pai advogado, eu cresci, eu respiro isso. A minha irmã mais velha é odontóloga, se eu disser ela faça essa petição, ela faz muito melhor do que muito advogada, a gente cresceu com isso. E eu comecei a estagiar 1 semana antes de entrar na faculdade, meu pai era advogado, e tinha alguns sócios, e eu falei, não quero ir com o senhor, eu quero... E com um advogado extremamente renomado lá no Rio Grande do Norte, e atuava muito na área sindical, Dr. Carlos Gondinha, quem carinhosamente eu chamava de tio Carlinhos. E entrei nesse escritório, no escritório grande, e aí ali, advogando ali, estagiando, ele me deu um livrinho, tenho esse livro até hoje, Fundamentos do Direito do Trabalho, um livrinho pequenininho, e ele falou, você vai precisar fazer essa ação. Mas como que eu vou fazer uma ação? Eu não entrei na faculdade, eu não vi direito do trabalho. Ele falou, não, tá aqui, leia esse livro. Era pequenininho o livro. E a sua primeira ação é sobre quebra de caixa. Mas quebra de caixa não está nem na CLT. Né? E aí, tá bom, vamos fazer essa gratificação. Essa ação dessa gratificação, quebra de caixa. E aí eu me lembro que, passado assim, entreguei, ele voltou essa ação, sem brincadeira nenhuma, 12 vezes. E eu tenho um perfil comportamental dominante, eu sou uma geminiana nata. Aquilo ali, para mim, ia no meu ego. A sensação de incapacidade, isso não é possível. Aí a gente ele tá com algum problema, a gente já, né? Até que eu fiz, e ele falou assim, o elogio dele era, tá uma danada. Pronto, era o suprassumo do elogio dele. E aí quando eu fazia, como é que eu vou fazer isso? Ele fazia, dá teus pulos. E assim você vai criando um advogado que tem corpo, né? É no erro, é na correção. Então, hoje, por exemplo, eu vejo muitos alunos, eu não estou em um tempo, então eu vou corrigir aqui. Não, volta, senão o teu colaborador não vai aprender nunca. Sem dúvida. Treinar a equipe dá muito trabalho, essa é a realidade. E dá trabalho mesmo, né? É assim, ensinar alguém aquilo que você... Eu disse isso esses dias atrás, eu tenho um advogado lá tal, e aí passou uma assistente, e a assistente veio falar pra gente que não dava para trabalhar com ele. Assim, e aí eu fui entender que, de fato, eu falo para ele, eu falei, cara, você não tem a paciência com ela que eu tive com você. Entende? Você não tem a paciência com ela. Eu falei, imagina, você consegue rememorar como é que você chegou aqui dentro? Né? O que você sabia efetivamente? Entende? E aí ele falou, não, tá, então assim, vamos lá, vamos, né, assim, humildade aí para poder ensinar, porque as pessoas não nascem de fato sabendo. Mas tem, às vezes, um problema, que é o problema, às vezes,
que eu digo assim, poxa, e tenho dito muito isso, o que a gente espera muitas vezes, eu acho que o estudante de direito, e que bom que você começou cedo a fazer estágio, né? Porque eu acho que o estudante de direito, às vezes, ele erra muito em não ir fazer estágio, em não começar desde logo. Ou só estagiar em órgãos públicos. Entende? Eu acho isso terrível, porque assim, no fórum, tudo é legal. É evidente que tem coisas que você sempre vai aprender alguma coisa, mas encostar a barriga no balcão é essencial. Então, assim, eu sempre falo, vá encostar a barriga no balcão, vá ficar ali, vá, né, vá Criar trabalhar. casca, como você falou. Exato, né? tem que fazer. Para a gente encerrar, porque já passou 1 hora de forma rápida, ficava batendo um papo aqui até 10 da noite fácil. Eu tenho 2 perguntas. A primeira é de origem funcional dentro do escritório, já que esse podcast é para advogados. Se você pudesse listar uma dor no teu escritório hoje, um gargalo que você está melhorando, que você está aprimorando, que você está se dedicando, qual seria a maior dor do seu escritório hoje? A minha é no marketing interno, que eu estou ajustando. Eu acho que fazer com que todo mundo tenha o mesmo nível técnico é uma dor. É falar assim. E tanto que o livro o livro que eu estou lançando, nasce muito da necessidade de falar assim, puxa, eu quero que essa pessoa... eu quero que ele compreenda tecnicamente essa nuance, essa diferença. Então, assim, eu tenho essa angústia de fazer com que todo mundo, absolutamente todo mundo, seja muito técnico. Eu quero muito que todos os advogados, todos os estagiários, todo mundo que tem ali dentro, esteja na mesma página técnica. Entende? De falar assim, todo mundo tem... A mesma linguagem. A mesma linguagem. Todo mundo está absolutamente afinado, porque é sempre muito complicado se um fala para um cliente que dá, o outro fala que não dá. Né? Isso vai gerando um ruído interno. Então, assim, eu tenho muita necessidade hoje de que todo mundo esteja na mesma página técnica. Eu cobro muito deles. Assim, comunicação. Né? Tem que estudar, tem que estar ali e tal. E o livro eu acho que ajuda nisso. Assim, a primeira coisa, eu vou contar como eu escrevi o livro. A primeira coisa que eu fiz antes de começar a escrever o livro, eu passei semanas pensando quais eram as dúvidas que eu achei que eu precisava responder. Então eu só formulei perguntas. Eu passei muito tempo fazendo assim, perguntas. Fulano me pergunta isso, ciclano me pergunta aquilo, todo mundo confunde tal coisa com tal coisa. Eu fui pontuando isso. Depois em que eu falei assim, acho que aqui tem 5 páginas de perguntas, agora eu vou sentar para escrever. Então eu tenho essa angústia dentro do escritório de falar assim, todo mundo precisa ser muito técnico, porque eu tenho uma coisa que eu falo assim, eu não sei até onde eu aguento. Até onde eu consigo continuar atendendo essa... Até porque assim, eu nem quero continuar fazendo isso. Mas para isso, você também precisa ter gente bem treinada e que tecnicamente consiga identificar o problema. Eu estou fazendo uma mentoria de marketing e comunicação e teve uma coisa que eu achei fantástica. Você pode treinar as pessoas para ter o teu mapeamento de comunicação, a tua linguagem. Então, como é que o Elton fala? É assim que os meus colaboradores têm que falar. Como é que eu atendo? Tem gente que é mais formal, tem gente que já traz. Eu sou daquelas que trago para uma proximidade. Então, qual é o meu mapa de comunicação? Quais são as palavras que eu mais falo? Quais são as palavras que eu mais escrevo na minha peça? Quais são as palavras que eu abomino nas minhas petições? O que é que eu não falaria? Quais são as expressões que eu não traria? E aí, esse mapa de comunicação, ele vai para o meu setor comercial, na parte de vendas, ele vai para o meu setor de diligências, na parte de diligenciamento. Como é que eu falo com o servidor? Como é que eu trato com o magistrado? E ele vai também para o setor operacional, para o peticionamento. Primeira vez que eu escutei isso, eu falei, mapa de comunicação? Como que eu vou desenvolver isso? E aí você vai estudando, você vai se aprimorando e você vai vendo que tem técnicas para isso. Né? Então, assim, a linguagem, todo mundo tem que falar a mesma linguagem. E ter um escritório setorizado, eu falo muito isso, ter um escritório setorizado, ele é maravilhoso, porque ele permite que os melhores profissionais com aquelas habilidades, né, faça aquilo. Então, o trabalho ele sai melhor. Mas ele cria alguns problemas, que são ilhas dentro da empresa. E as pessoas tendem a se fechar naquele bloco, tendem a se fechar. E aí você começa a ter um problema de comunicação interno que afeta o externo. Então, eu já tive colaborador que ele diz assim, o cliente não é meu. Eu falei, meu amor, o cliente é do escritório. Exato. Então, vamos tratar essa comunicação aqui. Eu invisto muito nisso. E é uma situação que todas as grandes empresas, não vou falar nem só de escritório de advocacia,
precisa investir. Sem dúvida. Né? É na comunicação. E para a gente fechar, qual que você acha que é o próximo boom? Eu já sei da resposta, mas eu queria que você trouxesse. O próximo boom que eu acho... Esse foi o cancelamento. Próximo boom. A gente vai estar sempre falando de recusa abusiva, sabe? Eu tenho, assim, o próximo boom é uma boa pergunta. Você acha que está na coparticipação? Eu acho que a coparticipação provavelmente é um tema que já está pegando. Eu acho que, assim, a coparticipação, ela é uma boa aposta. Porque a gente já tem hoje, ninguém mais quer vender contrato sem coparticipação. Sim. Até porque, estatisticamente, as operadoras têm acesso a esse detalhe de que quando você vende com coparticipação, e aí, ao bem da verdade, nem importa muito, segundo essa estatística, que eu sei que eles têm lá, qual é o tamanho da coparticipação. Você policia o seu médico, dizendo, esse exame eu já fiz, será que eu preciso repetir de novo? Uhum. O beneficiário, ele tem ali uma colaboração maior. Eu acho que a gente vai enfrentar esse da coparticipação, a gente vai falar num boom, eu acho sem dúvida nenhuma esse boom. Talvez esse boom já exista e a gente só ainda não conseguiu comunicar esse beneficiário de que tem um caminho em que ele pode percorrer. E me parece que a gente vai enfrentar, assim, que a gente está enfrentando, eu nunca vi tanto descumprimento de ordem judicial. Isso traz um desgaste gigante, tremendo. Porque esses dias eu estava indo para algum lugar e eu estava com um advogado que trabalha comigo e eu falei para ele, você está cansado? Cara, parece que está com a moral baixa hoje, está cansado e tal. Ele falou, eu estou acostumado com o ritmo de trabalho, eu estou acostumado com a cobrança, eu estou acostumado com tudo isso. Ele falou, eu só não estava esperando essa quantidade de descumprimentos de ordens judiciais, porque isso desgasta você com o juiz, porque você vai pressionar o juiz para que ele seja mais assertivo, o cliente vai te pressionar, isso gera um desgaste emocional, porque você sente a dor daquela pessoa que não vai conseguir fazer a aplicação da quimioterapia. Eu tive uma aula com um sócio, não é o escritório do país, que é advogado de uma grande banca, de uma grande operadora de saúde, que é conhecida pelos descumprimentos. E eu falei com ele, né, vem cá, como é advogar para uma operadora que a regra é descumprir? Porque você tem hoje operadoras que a regra é cumprir. Cumprir, sim. Pode acontecer um descumprimento, mas sim, eventual. Mas assim, você sabe que você vai descumprir ali, mas em algum momento vai se adequar e vai cumprir. Mas a gente tem também operadoras que a regra o descumprimento é a regra, né? E eu falei para ele, como que é lidar com isso? Sem julgamento. Como é que profissionalmente lidar com isso? Porque o cara está trabalhando, a gente não pode criminalizar também. Sim. E aí ele falou, Flávia, eu sou bom naquilo que eu me propus a fazer. E o meu trabalho, além de assessorar juridicamente, é dar informações sobre análise de risco. Então, os descumprimentos estão calculados e a operadora tem X% de descumprimento. Acredito. Eu fui procurado, acho que eu cheguei a citar isso na palestra que eu dei, eu fui procurado por um fundo de investimento aqui da Faria Lima, achei interessante, nunca tinha, primeira vez que um fundo de investimento me procura, e aí já dá para prever de quem que eu estou falando, né? Uhum. Mas o fundo de investimento chegou e falou, a gente quer uma aula sobre descumprimento de ordem judicial. Porque tem umas notícias aí de uma operadora que não cumpre ordem judicial nunca, e os meus clientes... A bolsa andou baixando. Eu preciso entender o que está pegando aí e tal, não sei o quê. E aí eles me fizeram uma pergunta sincera. Se você estivesse do outro lado da mesa, o que você determinaria um descumprimento de ordem judicial? E eu falei, com a sinceridade que me cabe aqui, com a sinceridade que me cabe aqui, só se eu tivesse muita certeza de que eu vou derrubar aquela. Porque se não tem obrigação principal, não teria multa. E aí essa minha recusa de cumprir seria muito... vamos falar, pô, isso aqui é um absurdo, tal, e eu acho que o tribunal vai derrubar isso aqui. Então eu vou descumprir enquanto... Até aquele momento. Até o cumprimento ali e tal. Então eu falei, se nessa situação... E eles disseram para mim,
Mas é isso em que esse Que parecer do X departamento faz. jurídico está dizendo para mim que faz. E eu disse, não é verdade. Categoricamente, não é verdade. E aí comecei a desfiar exemplos para eles do que não era verdade e do que a operadora de saúde faz. Mas eu acho aí, e aí, como pública de advogado, eu preciso dizer uma coisa. Eu acho que está calculado, isso está calculado com base em, me parece, 2 parâmetros, 2 vieses. Viés 1, leniência do Poder Judiciário. Sim. Ponto. O Poder Judiciário vai diminuir a multa, vai rever a multa. Tem juiz que não sabe... Se a pessoa falecer, às vezes é um absurdo até tirar a multa. Sim, extingue o processo em resolução do Sim. mérito que perdeu objeto. Isso é um absurdo, é um negócio assim, que não tem técnica nenhuma. Tem juiz, inclusive, que fala assim, converto a multa... nunca leu o artigo 500 do CPC. Converto a multa faço da multa a penhora o valor da multa a fim de que a parte cumpra a obrigação de para que ela pague o tratamento dela. Mas assim, pera lá, a multa não tem nada a ver com o cumprimento da Sim. obrigação, a multa é cominatória. Sim. Ela não pode ser confundida com a própria questão de fundo, que é O mérito do processo. o mérito do processo. Não faz sentido isso aqui e tal, e tá no artigo 500 essa jossa. Então, acho assim, o Poder Judiciário tem um defeito que faz com que isso seja descumprido. E eu conheço juízes pouquíssimo eficientes e muitíssimo eficientes, e um deles é público, estou dizendo é público, podia até dar o nome dele, mas não vou expô-lo aqui dessa forma, é público, ele disse isso publicamente, numa rede social, ele disse, comigo não tem descumprimento de ordem judicial, porque eu chamei o jurídico da operadora e falei, se descumprir, no dia seguinte, penhora, ato atentatório à dignidade da justiça, ele falou assim, e vai se ver comigo. Aqui não tem essa não, tal. Minha ordem vai cumprir, tal. E é incrível Que lá não descumpra. Entende? É incrível, lá não se descumpre ordem judicial. Caiu na vara do cara, pumba, resolveu. Então, acho que o Poder Judiciário tem uma questão. A segunda questão, para mim, está voltada na advocacia. Porque eu tenho visto um número razoável de casos em que... Porque essa operadora, que a gente sabe que sempre descumpre, ela tenta levar sempre para o STJ. Sim. Né? Ele sempre tenta levar ali para o STJ. Qualquer que seja o valor da multa, ele tenta levar para o STJ. E aí me parece que a advocacia muitas vezes esquece da súmula 410 do STJ. Vou relembrar aqui. Súmula 410 do STJ diz que eu preciso notificar pessoalmente a parte da necessidade de cumprir a obrigação. Então, dentro do meu escritório, com toda clareza, cada vez que sai uma liminar, a gente entrega pessoalmente na operadora. Ponto 1. Ponto 2. Cada vez que majora a multa, eu mando entregar pessoalmente na operadora. Entende? E eu já briguei com um cliente que é advogado, e aí fala assim, por que você contratou um advogado se você acha que você sabe fazer o negócio? Assim, mas aqui não precisa porque ninguém liga para a súmula 410. Não, ninguém liga aí. A questão é que se recorrer lá para o STJ, vai ligar, porque eu acho que está errado, mas o STJ está dizendo que mesmo sob a égide do CPC de 2015 está vigente a súmula 410. E aí na questão de gostar ou não gostar de concordar, dane-se a minha posição. Mas eu não concordo. Tá, não concordo, mas é o que o cara tá dizendo. Você me lembrou agora, eu tive uma discussão, não uma discussão de briga, mas uma discussão de argumentos com uma juíza da Vara do Trabalho, que eu estava tentando inquirir, fazer a inquisição da testemunha, né, perguntar e tal, e ela falava, doutora, eu já estou satisfeita, eu já firmei o meu juízo de cognição. Eu falava, maravilha, excelência, mas o processo... para a senhora termina contigo. Exato. Comigo, ele continua. Exato. E essas questões são essenciais para o objeto do meu recurso, porque eu já sei qual vai ser a sua decisão, Exato. mas para mim o processo não finda aqui. Exato. Né? Então, esse é o grande defeito Exato. da advocacia. Em geral, achar que um processo da saúde se resume a um liminar. E não é. E eu digo até o seguinte também, e digo isso com toda tranquilidade. Se brincar, ganhar liminar hoje em dia é um dos passos mais fáceis. Exato. E digo assim, com toda tranquilidade. Acho assim, eu prezo por ter uma boa relação com o magistrado, prezo mesmo. Eu tenho respeito. Sempre trato todo mundo muito bem, mas eu não tenho problema nenhum em contrariar. E não tenho problema nenhum em tal. Eu sou até, às vezes, chato nisso, porque, por exemplo, valor da causa.
Tem magistrado que fala para mim, adite a inicial para constar o valor da causa de X. E eu digo, não adito. Eu não adito. Eu não adito, porque se eu aditar, eu não posso recorrer, porque precluiu. Eu Exato. fiz. E eu não concordo com a sua posição do valor da causa. A minha posição de valor da causa é essa aqui. O senhor não concorda? Então o senhor, de ofício, está 303, parágrafo 2º, o senhor vai lá e adita esse negócio. Agora, o senhor vai lá e manda, e fala assim, não, eu arbitro valor em X, ok, eu tenho que respeitar, porque o senhor tem esse poder dentro do processo, mas eu cumprir, não cumpro. Me coloca, às vezes, numa posição ruim? Sim. Às vezes, sim. Mas faz parte do jogo, entende? Então, tem coisas das quais eu entendo o que você está me dizendo, porque assim, eu entendo que às vezes você tem que enfrentar o juiz. Tá? Esses dias mesmo eu fui despachar com uma juíza que... Mas eu sou da sua linha também. Tem coisa que... Doutor, julgue que eu recorro. Julga, e tá tudo certo. Exato. Cada um faz seu papel. A democracia pressupõe isso. E o meu processo é para o Poder Judiciário, não para o juiz especificamente. Entende? Porque tem casos que eu sei que o desembargador ele falou assim, eu já sei quem é o desembargador, tá prevento, agravei, eu já sei que esse cara vai pensar assim, esse cara pensa assim, esse cara pensa assado. Então, tem coisas das quais você tem que falar, não... tá tudo bem. Tá tudo bem, mas eu vou fazer a minha prova aqui dentro. Ou pelo menos requerer a prova que a gente tem que fazer. Processo civil é tudo na vida do advogado. E aí não tem jeito. E a gente tem que pensar de forma estratégica. Exato. Eu queria te agradecer. Passamos aí de 1h e 15 minutos de podcast. Iríamos nessa discussão, nessa Prazer conversa imenso. Bem mais. Obrigada por ter vindo, por ter tirado um tempinho. Seja bem-vindo. Em primeira mão, vai ter o nosso congresso aqui em São Paulo, vim organizar. Legal, vai ser um prazer. Desde já, você já está convidado a participar e, quem sabe, palestrar. Legal, vai ser um prazer. E as portas da nossa mentoria, do nosso curso, da nossa pós, está sempre aberta. Legal, a gente vai falar sobre isso sempre. É um prazer sempre poder participar e colaborar com os colegas. Estarei sempre à sua disposição, principalmente para falar direito da saúde, de setorização, de rotinas internas, trazer esses novos temas. Muito obrigada e você fique aí ligado nos próximos episódios do nosso podcast Saúde e Foco. Muito obrigada. Muito obrigado e muito obrigado a todo mundo aí. Um prazer imenso estar aqui e agradeço o convite.